faz da parte do eterno. Mas o estudo número 6, os ataques simples. Vamos ver hoje. Nós vimos na aula passada os ataques sobrenaturais, fechamos, e agora vamos ver o ataque simples. Dos olhos e ouvidos à mente. Dos olhos e ouvidos à mente. Então quer dizer, nós temos uma via de acesso para esse ataque simples, que são os nossos olhos e os nossos ouvidos. Daqui vai para mente. Tá bom? Então são as vias de acesso, e essas vias de acesso são vulneráveis na nossa vida. Beleza? Vamos lá. Até aqui, nesta série, sobre os ataques das forças espirituais do mal, falamos dos ataques sobrenaturais, que são aqueles dos quais os anjos caídos não precisam de nenhum material pré-existente para executá-los. Eles simplesmente o fazem usando o poder sobrenatural de persuasão que possui sobre os homens. Então, como nós já vimos falado sobre isso, o inimigo ele trabalha com o poder de persuasão na nossa vida. Sempre foi assim, desde o Jardim do Éden foi assim. E isso nós devemos ter atenção. Nós falamos aqui do tema. Vamos trazer esse tema do nosso coração para que possamos entender as possibilidades de ataque à nossa vida, que são os olhos e os ouvidos. E isso, depois disso, canaliza para a nossa mente. Hein? Vamos lá. Explicamos que esses ataques não ocorrem com frequência, mas quando ocorrem, sua intensidade é tal que muitas vezes temos a impressão de que não aguentaremos seguir adiante. Primeira carta de Pedro 4:12. Neste estudo, no entanto, falaremos dos ataques simples da carne, que são as tentações mais corriqueiras e também definitivamente mais fracas e relativamente mais fáceis de resistir que os ataques sobrenaturais. Bom, nós vamos falar agora desse ataque simples, que está sendo na nossa carne. Beleza? E ele é mais corriqueiro da nossa vida, no nosso dia a dia. E nós já temos esse arquivo dentro de nós, esse material pré-existente que o inimigo usa para nos atacar. Beleza? As iscas. Então todo esse arquivo está dentro da gente. E o adversário conhece esse arquivo. Não existe arquivo morto para o adversário. Todos eles estão bem vivos e é em uma dessa situação que é usado esse arquivo contra nós mesmos. Beleza? Vamos lá. Os ataques simples das forças do mal contra os seres humanos dependem em grande parte do banco de dados que todo homem possui na mente, que é a sua memória. Quero dizer com isso que no decorrer dos anos, todos nós, com poucas exceções, permitimos que o inimigo criasse um grande arquivo de material na nossa mente, que ele pode usar, e geralmente usa, a qualquer momento que lhe for conveniente. Então é o que nós acabamos de falar. Nós temos um arquivo dentro de nós, de todas as coisas que estão arquivadas dentro de nós, o inimigo vai usar, vai nos persuadir a essas questões que está dentro de cada um de nós. Beleza? Bom, Satanás é um especialista em reciclagem de material já arquivado e infelizmente não existe arquivo morto para o inimigo das almas. Eu mesmo me recordo de vezes em que o inimigo utilizou de cenas de filmes que assisti, de livros que li e de coisas que eu fiz quando ainda era adolescente, mas assim para assim me infernizar com os seus ataques.
Bom, quem já não viu um filme, né, e aquilo ficou na mente, você, né, foi persuadido, sofreu algumas situações. Eu mesmo li um livro, já não lá como adolescente, mas já pós-casado, e até o livro Filho do Fogo, 2 volumes, e sofri uma certa retaliação espiritual quando li esse livro. E muitos que leram esse livro falaram a mesma coisa. É um livro que narra uma história verídica de um rato de biblioteca, esse jovem, e ele foi influenciado pelo satanista. Enfim, quando eu comecei a leitura desse livro, sofri algumas retaliações espirituais que não vou entrar aqui no caso, não tudo, mas sofri, e todos os companheiros, colegas que eu conheci que leu esse livro também sofreram. Então, a partir desses ataques espirituais, eu comecei a orar antes de ler o livro. E aí eu não tive mais problema. Mas são situações que podem nos acontecer. Você está meia-noite, 1h da manhã, vendo um filme de terror. E aí você não faz uma oração, não faz nada para dormir. Certamente, essas coisas vão ficar na sua mente e pode ser que você tenha algum problema dessa natureza. Tá bom? Filmes de terror não é bom. Tá bom? Pode agregar alguma coisa na sua mente, espiritualmente falando. Ok? Vamos lá. Devemos entender, todavia, que muito embora as forças espirituais do mal utilizem qualquer conteúdo mundano existente na nossa mente como matéria-prima para nos tentar e assim nos levar a pecar, mesmo que sejam coisas antigas, os seus ataques são bem mais eficazes quando o material disponível é novo, recém-memorizado. Eu acabei de citar aqui um filme de terror que você viu ontem. Possa ser que você venha sofrer algumas retaliações desse ataque, de repente você não sabe nem por quê, mas é um material recém-memorizado, está na sua mente, muito fresquinho, e possa ser que você, E não é só isso, é tudo aquilo que você fez que possa surtir um efeito espiritual na sua vida. Como que? Já que você nos pergunta, vou perguntar como que? Um pecado fresquinho. O pecado fresquinho também fica na mente. Ainda mais quando o Espírito Santo mora em cada um de nós. A gente fica incomodado, a gente quer acertar a nossa vida com Deus porque ele está incomodando. O pecado ele é bom no primeiro momento, mas a consequência dele é ruim. Tá bom? Então sofremos por isso. Ok? Vamos lá. A razão disto é que, com o tempo, as cenas gravadas na mente perdem muito dos seus detalhes. E os demônios precisam nos forçar a reconstruí-las, ou precisam preencher as lacunas com detalhes inventados por eles mesmo, para que essas cenas se tornem mais reais para nós e lhes sejam de melhor uso. Olha, essa matéria-prima ela fica arquivada dentro de cada um. O nosso adversário usa dessa matéria-prima, desse arquivo que temos em nós. Nós, na aula passada, nós falamos dos pontos fracos que nós temos, os pontos sensíveis. A gente é fraco naquela área. Então, é uma via de acesso muito vulnerável no campo de batalha do adversário. O adversário ele não quer romper um bloqueio de uma parede. Ele quer ver o caminho que é mais fácil de atingir, de nos atingir. Beleza? Tudo isso leva tempo e perde parte do impacto inicial desejado. Além de correrem o risco de nos alertarem contra as suas manobras e assim resistirmos, clamarmos pelo auxílio do Senhor e escaparmos das investidas.
Alguém pode abrir em Jeremias 29, 12? Vamos participar aí. Outro já abre Salmos 50, 15. Outro em Salmos 145, 19 e Romanos 10, 13. Quem achou já pode ler. Romanos 10, 13. Você que é a sequência aí, Jeremias, quem achou? 29, 12. Isso. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. É uma das versões que responde, direi. Vamos lá. Salmo. Salmo 50, 15. Salmo 50. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Amém. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Bom, o que nós percebemos aqui, nesses livros, nessas passagens aí, que toda oração que fazemos a Deus, Ele responde. Então não se hesite em orar a Deus, sempre. Nós oramos e Ele responde. Amém? Não esqueçam disso. Nós temos a quem recorrer em oração, sempre. Ah, eu vou chamar o pastor para orar. Não. O primeiro combate é seu. Ora. Começa a ter a prática da oração. Quando? Sempre. Sempre. Nas coisas que você acha mais fáceis de você fazer. Traz Deus para esse negócio. Senhor, vou sair agora, vou em São Gonçalo, vou em Niterói, vou no centro do Rio de Janeiro, vou para Washington, Amém. Novo México. vou para Colômbia. Amém. Então, sempre coloque diante de Deus e Ele responderá. Vamos lá? Jesus não possuía nenhum material disponível na mente o qual Satanás pudesse utilizar nas suas investidas. Certamente que Jesus sabia de todos os males existentes no coração humano. João 2,24 e João 6,64. E certamente que ele sabia de todos os tipos de pecados existentes no universo. Mas ele mesmo jamais participou de qualquer um, e assim sendo, o seu conhecimento era meramente conceitual e não empírico ou vivencial. Vamos lá. As tentações contra Jesus não podiam ter como base as suas quedas no passado, uma vez que ele nunca caiu. Vamos ver. Segunda carta aos Coríntios e Hebreus. Segunda carta aos Coríntios 5, 21 e Hebreus 4, 15. Então Jesus, ele não tinha pecado, não tinha esse arquivo nosso. Olha só, as prateleiras do coração, da mente de Jesus, nesse sentido, eram vazias, diferente das nossas, que são repletas de A a Z. Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Hebreus. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, nunca, como nós, nunca foi tentado, mas sem pecado. Amém. Podemos confirmar esta verdade quando notamos que, ao tentar a Cristo no deserto, o material usado por Satanás não foram cenas que Jesus tinha na mente, mas sim que ele interrompesse a dependência do Pai e por si mesmo suprisse as suas necessidades. Então, o adversário ele é sutil. Vendo que Cristo não tinha nenhum arquivo no seu coração, na sua mente, para que ele pudesse pegar e persuadi-lo, ele usa de uma forma que ele
pudesse abrir mão da dependência do Pai. Se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Foi uma investida do inimigo, usando a palavra. E aí Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí ele, você conhece a Bíblia, né? Então tá. O que ele faz? Ele leva Jesus ao pináculo do templo e faz o seguinte: o que ele está querendo dizer com aquilo ali? Para que ele se atirasse dali. O que ele estava querendo, na verdade, é que ele encurtasse o tempo. Não, fica esses 3 anos pregando o Evangelho, não. Não fica nesse ministério 3 anos, não. Desce em Jerusalém, dará ordem aos seus anjos para te guardar a teu respeito. Chega em Jerusalém de paraquedas. Olha só como que ele é ardil, é ardiloso. E aí Jesus responde, ele usa o salmo, o diabo ele usa o salmo de número 91, que lá está escrito, né? Dará ordem aos seus anjos a teu respeito para que não tropeça pedra nenhuma. Então ele usa a Bíblia, porque ele conhece a Bíblia, ele só não obedece a Bíblia, mas ele conhece. E Jesus, na linguagem mais jovial, vamos dizer, você é bobo, Satanás, eu desço de escada, você que salta daqui. Não tentarás o Senhor Deus. Essa foi a resposta de Jesus. Então, quer dizer, não estava no quesito de tentar a Deus. Se você for cair, escorregar, com certeza Deus vai te guardar, vai te salvar. Mas, para que eu vou provar que Deus é meu Deus? Qual o sentido de provar que Deus é sobre a minha vida? Que Deus é sobre a tua vida? Não precisa. Eu não preciso, eu creio nisso, eu creio que Ele é. Então era essa dúvida que Ele queria colocar. Era essa dúvida que Ele queria semear. Percebe isso, entende? Está comigo aqui? Era essa dúvida. Ou também no caso, porque Jesus, quando Ele veio, né, na terra, Ele abriu mão de toda a sua divindade, de todo o poder que Ele tinha, para poder vir na forma de homem, né? E morrer por nós, no sacrifício. Então, de repente, era para Ele também voltar, retomar a sua divindade naquele momento, entendeu? E o propósito para ir para a Terra. Sim. E consegui me explicar? Por isso que ele falou, poder se antecipar os fatos, ele passar por tudo isso. Sim ou não, mas esse esvaziar de si mesmo, ele fez, sim, esvaziou-se de si mesmo. Mas a questão em pauta aí foi mostrar a dependência do Pai o tempo todo. Mas Jesus, em momento nenhum, deixou de ser Deus, tem todo o poder emanado do Pai. Ele podia usar o poder, então. Poderia? Sim. Ele abriu mão para poder Sim, mostrar a dependência. Isso aí. Beleza? Vamos lá. No final, em desespero, o diabo procurou enganar a Cristo, descontextualizando as Escrituras. Obviamente, porém, se o maligno conhecia a Bíblia, Jesus o conhecia muito mais e o está escrito. Fora do contexto que o inimigo utilizou, foi derrubado por Jesus, como está escrito. Correto? E o inimigo teve que se retirar. Assim, tendo o diabo acabado com toda a sorte de tentação, retirou-se dele até a ocasião oportuna. Parou de perturbar Jesus? Não. Não parou. Então é o seguinte, você não vai sofrer um ataque só que está tudo certo. Acabou minha etapa de ataque. Não. Possivelmente você vai sofrer outros ataques. Mas eu quero dizer que cada ataque que você passa, né, e subsiste, você fica mais forte para o outro.
Beleza? Guarda isso. Os ataques, que quando é permitido por Deus, o tempo todo Deus está ao seu lado. Tá? Você está mais seguro que em outro momento de ataque. Tá legal? Um dos maiores objetivos de todo aquele que anda com Jesus nesta vida deve ser obedecê-lo em tudo e possuir a mente pura e santa do seu mestre. Por isso, o que o nosso irmão João quis dizer quando nos escreveu: aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Um dos alvos mais elevados que devemos ter é que o inimigo não encontre material mundano na nossa mente, o qual ele possa usar para nos tentar. Se não podemos apagar as cenas que lá já se encontram, definitivamente não devemos intencionalmente adicionar outras mais recentes ao arquivo e assim ajudá-lo nos seus ataques. Então, quer dizer, nós somos participantes desse arquivo. Vamos entender melhor um pouquinho desse arquivo, né? O arquivo do mal. Nós temos um Deus, né? A gente acabou de falar aqui, nós temos um Deus que ouve as nossas orações. Amém? Sim. Deus ouve as nossas orações. O que devemos fazer é orar. Orar quando? Quando? Sempre. Orar sem cessar. A gente ora para pedir, a gente ora para agradecer, né? A gente ora para interceder por alguém. A gente ora em todo sentido. Então, queridos, esses arquivos, né, que são os males que nos habitam, nós devemos também colocá-los diante de Deus sempre. O que Deus faz com o nosso pecado quando nós o colocamos diante dele? Ele joga onde? No mar do esquecimento. Olha só, se é do mar do esquecimento, ele já não faz mais parte da nossa vida. Então, para que eu vou montar um arquivo desse dentro de mim? Aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas, eis que fez tudo novo. Olha só, a gente precisa ter essa palavra no nosso coração sempre. E com esse conhecimento, a gente não arquiva nada de pecados, de males dentro de nós. Porque às vezes é resistência nossa, porque nós falhamos, deixamos brecha para o inimigo adentrar a nossa vida e, poxa, parece que aquela guerra ali acabou e você vai embora, mas não, você tem coisa para acertar. Você tem coisa que não foi acertada com o pai ainda. E você tem um pai que é disponível o tempo todo. Então, por que não fazemos a oração? E nós vimos em várias passagens aqui que ele sempre nos ouve. Ele sempre atende às nossas orações. Então não se abstenha de orar a Deus sempre. Tá bom? A mente humana é como uma esponja na sua capacidade de absorver tudo aquilo que ela entra em contato. Se colocarmos uma esponja em contato com uma água filtrada, limpa, ela se encherá de um líquido limpo. Da mesma forma que, se a colocarmos em uma saída de esgoto, ela se encherá com um tipo de líquido que se espera vir de um esgoto. Seria totalmente ilógico e absurdo se alguém esperasse que, ao retirar a esponja do esgoto, ela estivesse livre de contaminantes e demais conteúdos nojentos e fétidos
que são típicos do ambiente. Seria ainda mais absurdo, se não completa loucura, que este mesmo alguém esperasse que ao espremer esta esponja tirada do esgoto sobre um copo, dela saísse água limpa e própria para o consumo. Então nós estamos falando da mente humana, é como uma esponja. Olha a captação da nossa mente. O que você tem ouvido? O que você tem assistido pode te contaminar, tá? Pode te contaminar. Tem que ter cuidado. Isso que você está ouvindo, isso que você está vendo, olhando, é limpo? É puro? Ou é como um esgoto? A mente é esponja, suga tudo e fica num arquivo. É isso que o autor está nos informando. Tudo isso fica no nosso arquivo. Tudo isso fica na nossa mente. Na nossa mente. Não se esqueça que a nossa mente é humana. Sem você fazer nada, só olhando, você está gerando um pensamento. Você está gerando muita coisa só no olhar. Quando você ouve também, você gera milhões de coisas, zilhões de coisas. Que material é esse? Que matéria-prima é essa que está chegando aos seus olhos, aos seus ouvidos? Que está indo tudo para a sua mente. Viu? Olha o tema do nosso estudo. Olhos, ouvidos, até a... Viu como é que é o negócio? Sutil demais. Puxa, um dia maravilhoso de sol. E eu estou divertindo. Mas muita coisa eu estou absorvendo nesse dia maravilhoso. O dia é maravilhoso, mas quem vai determinar se ele é maravilhoso mesmo é eu e você. Eu não posso esquecer que minha mente é uma esponja e absorve tudo que eu vejo e ouço. A gente tem visto aí nos dias atuais tragédias, muitas tragédias, com pessoas que estão no joguinho simples, joguinho de criança. Esse jogo Kids, como é que é? Jogo Kids, como é que é o nome desse jogo? Fala aí, ajuda aí. Esse negócio de Kids aí é Momo. O que é? Pô, todo mundo recebeu isso no WhatsApp, não? Momo? Hã? Momo. Momo. Momo Kids, é isso? Sim. Isso. E YouTube Kids. Isso. Esqueci ali, meu irmão. É um joguinho simples. Como é que pode? Mas a influência que tem isso aí, não posso esquecer que a minha mente, ela é uma esponja. E sutilmente essas coisas vão para a minha mente. E daqui a um pouquinho eu estou produzindo isso aí sem perceber, sem ter uma consciência. Complicado, gente. Complicado. Esse joguinho, entendeu, Atos? Também não é tão simples assim. Tô matando gente pra caramba, monstro, blá. Isso não acontece só com criança, não. Isso acontece com adulto. Sim, doutora? Conhece? Acontece, não? Na verdade, você está levando uma aula de neuropsicologia de uma forma bem mais elementar, vamos falar assim. Isso. Não é verdade? As informações todas são processadas São processadas e arquivadas. e arquivadas. É o que a gente está falando aqui. Mas como que isso interfere também no mundo espiritual?
ilógico, absurdo e loucura, no entanto, é exatamente dessa forma que age uma boa parte do cristianismo nesses últimos dias. Multidões entre o povo de Deus se iludem com a ideia de que possui uma mente que agrada a Deus. Uma mente em que o Espírito Santo estabeleceu residência. Contudo, eles diariamente procuram encharcar a mente com tudo aquilo que não vem de Deus. A mente é uma esponja. Olha as velhas cessas. Bom, o que se pode dizer dessas pessoas? Que o Espírito do Senhor realmente vive neles, lado a lado, com os seus lixos diários, lado a lado com todas as suas imundícias, com todo o mundanismo, com toda a carnalidade, com todo o satisfazer ao eu. Não é mais correto dizer que, embora o Espírito Santo realmente desejasse fazer do seu corpo um templo e lá residir, no entanto, ele é impedido pelo lixo que lá se encontra e cujo proprietário recusa fazer uma faxina? Opa, nós podemos limpar? Sim ou não? Sim. Sim. Seria a santificação. Santificação, sem a qual ninguém verá. Eu preciso me esforçar, porque essas coisas me contaminam. Essas coisas atrapalham o fluxo da minha vida, a minha forma de viver, a minha forma de praticar o amor ao próximo. Nós estamos vivendo a fase dos últimos dias. Ou você não percebeu ainda? O amor de muito ia se esfriar. Então, nós estamos vivendo essa fase. E aí eu vou continuar contaminando a minha mente. Eu só tenho a perder com isso. A palavra é clara. Que não existe nenhuma comunhão entre o Espírito de Deus e o Espírito do mundo. Não existe. Olha, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus. Tem um amém? Amém. A fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Vamos ver isso aqui. Primeira carta aos Coríntios 2, 12. Também Romanos 8, 5 a 6. E 2 Coríntios 6, 14. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Romanos 1, 5, 6. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Amém. Amém. Acabou? Não vos prendais em injúrias e dolo e em infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e comunhão tem a luz com as trevas. Bom, aqui há uma orientação do apóstolo Paulo para a gente seguir o caminho da luz. E ele fala até de julgo desigual. Complicado, gente. É complicado demais. Ou eu sou gerado pelo Espírito de Deus, ou eu sou gerado pelo Espírito do mundo. Não tem outro caminho. Ah, pastor, é difícil a beça. Eu sei. Eu sei. Foi difícil para Jesus também. Como foi difícil para Jesus subir a cruz do Calvário para morrer por cada um de nós, para nos dar a vida? Foi fácil?
Não, é difícil. Quando pensamos na experiência de Jesus no deserto, somos inclinados a crer que, como seres pecaminosos, como pessoas que já caíram tantas vezes no passado, a nossa mente já se encontra tão poluída que o inimigo sempre encontrará um vasto material disponível para os seus ataques. Gente, tem coisa que não dá para sair de dentro da gente. Presta atenção nisso. Eu vou usar uma frase que foi uma experiência viva, que eu fui testemunha ocular. Por vezes eu sempre cito isso, que isso foi no ano de 1998. Eu vi esse cenário acontecendo e nunca mais esqueci de uma frase. Eu estava servindo em Brasília na época e um comandante, ele era alcoólatra. Então ele se esforçando, né, firmou a fé dele em Jesus e conseguiu parar de beber. E aí ele se firmando na fé, na espiritualidade dele e tal, parou de beber, parou. E teve um coquetel, lá na época ainda era ministro da Marinha. E era lá no prédio do Ministério da Marinha. Tinha esse coquetel lá. E o almirante chamou esse capitão de corvette. Ele falou: Carlos Alberto, falou o nome dele que você não sabe. Ô Carlos Alberto, você depois que passou a ser crente, você não bebe mais, rapaz? Jesus bebia um vinho. Aí ele falou: Excelência, o senhor está certo, mas eu não posso despertar um leão adormecido dentro de mim. Poxa, eu nunca mais esqueci daquilo. Nós temos alguns leões adormecidos dentro de nós. Deixa ele quietinho lá. Porque certamente esses leões vão acabar com a nossa vida. E se ele estiver adormecido lá, vai me dar para continuar vivendo. Amém? Se nós temos uma fraqueza, gente, ela tá lá. Ela está lá. Deixa ela adormecida. Não acorde. Por favor. Deixa ela lá. Se essa é a minha fraqueza, pô, volta, anda mais 1 quilômetro, 2 quilômetros, na volta. Deixa ela adormecida. Não faça barulho. Não tente. Porque certamente, se ela acordar, vai ficar difícil para a gente. Mas este tipo de pensamento, no entanto, desconsidera o maravilhoso atributo de Deus, que é a sua disponibilidade em perdoar e restaurar todo homem que se arrepende. Ou seja, muito embora seja verdade que o nosso estoque de material imundo seja grande, o nosso amado Pai nos promete que, se verdadeiramente desejarmos um relacionamento íntimo com Ele, e se verdadeiramente estivermos dispostos a abandonar a forma como vivíamos e seguirmos agora em um caminhar santo, tal qual Ele nos pede, então seremos restaurados. Olha o que Isaías 1,18 diz: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Bonito, né? Bonito demais. Isso aí tem que trazer um refrigério dentro de mim. Pecador que sou, entendeu?
Isso aí tem que cair assim, puxa. Eu tenho que ficar maravilhado com essa palavra, porque isso aí, quando eu recebo isso de bom grado, isso já acontece na minha vida. Porque eu creio nessa palavra. E fim de papo. Sim, o nosso maravilhoso Deus se deleita em transformar a nossa mente poluída e hostil em um templo limpo e compatível com a sua santa presença. Isso aqui é legal. Todo aquele que verdadeiramente ama ao seu Filho amado, Jesus, e o demonstra obedecendo as palavras de santificação que Ele nos deu, se tornará residência do Senhor. Isso foi o que o próprio Jesus nos disse em João 14:23. Se alguém me ama, obedecerá às minhas palavras, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha, gente, nós somos pecadores. Mas nós temos um paizão que não dispensa um coração arrependido e contrito. E quando eu faço isso, quando eu me arrasou com Ele, como eu me arrasou com Ele, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Tem misericórdia de mim. Não afasta de mim a tua presença. Eu arrasou com Ele. E Ele vem, levanta meu filho. Levanta minha filha. Eu te amo. Aí, bebê. Vamos lá. Queridos, imploro que todos vocês comecem imediatamente a policiar tudo aquilo que entra na sua mente através dos olhos e ouvidos. Sim, estes são os órgãos dos seres humanos por onde entra quase tudo aquilo que polui a nossa mente. Não existe nada misterioso quanto a este fato. Na realidade, tudo isso deveria ser óbvio para todo aquele que ama Jesus e que espera a qualquer momento ser chamado para morar com Ele nas mansões celestiais. Querido, concluo este estudo da série relembrando aquilo que disse logo no começo do texto. Os ataques das forças do mal contra o cristão adquirem grande força porque, infelizmente, uma boa parte dos nossos irmãos e irmãs ainda não acordaram para a realidade de que são eles mesmos que fornecem aos demônios a matéria-prima necessária para os seus ataques, através dos seus olhos e ouvidos. Nós somos responsáveis por isso. Nós somos responsáveis pelo ataque do adversário. Nós é que deixamos, escancaramos a porta para eles. Vinha. Não alivia, meu irmão. Bate com força. Por isso que eu tenho que estar ali na brecha como um atalaia, vigiando, vigilante. Vigiai e orai. Não é orar e vigiar. Vigiai e orai. Tá? E aí sim, essa é a nossa postura. E o inimigo fica difícil, o cara está ali atento, não dá. Aí chega e dá uma persuasãozinha, rala. Rala que eu já sei quem você é, rapaz. O cara me reconheceu. Aí ele veio com outra máscarazinha. Rala. Não tem espaço para você aqui não. Aqui é luz total. Escudo broquel, Deus está aqui na minha vida. Amém? O nosso amado Jesus sempre foi e continua sendo o nosso
porque faço sempre o que é do seu agrado. João 8, 29. Porque Deus sempre estava com Jesus? Porque Jesus nunca estava só? Repito a sua resposta. Porque faço sempre o que é do seu agrado. Lembro muito Efésios 6. Efésios 6, o que? Armadura de Deus? Irmão, então tem que agradar a Deus, sim ou não? Sempre. Sempre. Eu gosto dessas as colocações de Sara. Né? Fala qualquer para mim. Fala. Qualquer. Qualquer. Eu gosto dessa. Eu gosto dessa fala. Sempre. Né? Sempre. Sempre. Muito legal. E isso aí traz uma firmeza na nossa fé, entendeu? Na nossa proclamação de palavra. Tem que falar uma palavra profética, liberada assim com ênfase. Beleza? Vamos começar imediatamente a dificultar o trabalho de Satanás? Vamos parar de renovar o material sujo que se encontra arquivado na mente? Vamos parar de viver para agradar ao eu? Vamos parar de nos alimentar daquilo que o príncipe deste mundo nos oferece, e sim do alimento santo que vem do Pai? Aí que João 4,34 diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Espero te ver no céu. O Marcos da Silva. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém?